Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos ao Pra Que Isso, Professor, o seu podcast de história. Um evento que chocou e marcou toda uma sociedade e que ainda 100 anos depois segue muito relevante. E ainda muitas pessoas seguem exaltando e falando sobre a Semana de Arte Moderna. Esse evento trouxe uma estranheza e mostrou uma nova fase na arte nacional. Muito em reflexo das coisas que aconteciam naquele Brasil de 1922. Para que possamos entender como tudo aconteceu, eu vou chamar o Recapitula. No Brasil, a arte que imperava era uma vertente chamada parnasianismo, com forte influência europeia. Esse movimento tinha como característica o rigor formal e o eruditismo, ou seja, era uma arte das elites. Muitas mudanças no modo de se pensar e viver influenciaram os primeiros anos do século XX. A guerra, a industrialização, tudo isso fazia parte de um novo panorama na vida das pessoas. E nesse momento, a arte deveria acompanhar essas mudanças. Em 1917, aqui no Brasil, já antevendo o que aconteceria, Anita Malfatti fez uma semana de exposição e pintura moderna. E esse evento acabou inspirando nomes que mais tarde estariam na Semana de Arte Moderna de 1922. E nessa nova forma de se ver e desenvolver a arte provocou uma série de críticas também, mas a semente já havia sido lançada com o propósito de renovar a arte nacional. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! O Teatro Municipal de São Paulo foi o cenário para que a Semana de Arte Moderna se consolidasse. Seus salões ficaram abertos entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. As pessoas ficaram escandalizadas com o que viam. As obras da própria Anita Malfatti e Didi Cavalcanti rompiam com aquilo que as pessoas conheciam e que também estavam acostumadas. Renovar a arte nacional. Era isso que os modernistas queriam, provocar e incomodar as pessoas, e assim conseguiram. Tudo isso com o patrocínio de membros da burguesia industrial paulista. O evento tinha o intuito de chocar e também de fazer pensar. Figurões importantes ligados à arte e à literatura, como Monteiro Lobato, efetuaram críticas duras a esse movimento. Além disso, durante a Semana de Artes, haviam apresentações de música, declamação de poesias e também dança, sempre com alguma confusão de pessoas mais inflamadas. Houve muita vaia em alguns momentos dessas apresentações. No dia 13 de fevereiro, o escritor Graça Aranha abriu oficialmente a Semana de Arte Moderna, e nos dias que se seguiam, sempre acontecia uma agitação ou outra. Porém, no dia 15, aconteceu uma das maiores irritações e provocações de todas. Com gritos, vaias e sons de relincho, a palestra de Mário de Andrade e também durante a declamação do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que foi lido por Ronald de Carvalho, a gritaria foi inevitável. Só no final do evento, com apresentações de dança e com um concerto de piano, o público se acalmou. No último dia de evento, houve uma apresentação de Vila Lobos, mas mesmo com um teatro mais vazio, o mesmo também não escapou de ouvir muitas vaias. As pessoas em geral não gostaram dessa nova proposta e forma de se ver e consumir arte. Os artistas envolvidos foram comparados a loucos e perturbados, mas mesmo assim, eles continuaram a produzir durante muito tempo e marcar a estética modernista no Brasil. Logo após a Semana de Arte Moderna, surgiram revistas, manifestos e outras coisas que mostravam que a estética modernista chegou para ficar e marcou um novo momento no Brasil. E também, além disso, influenciou não somente as artes em si, mas até mesmo o panorama político nacional. O modernismo
foi dividido em 3 fases e essa primeira fase durou aproximadamente até 1930. Os artistas que tinham o maior destaque no início do modernismo foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Pice, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Mas ainda assim, por que eles chocavam tantas pessoas? Porque as obras elas tinham alguns elementos que os brasileiros desconheciam. As obras tinham ironia, sarcasmo, críticas à realidade brasileira, experimentações estéticas, entre outras coisas. Esse movimento influenciou nomes que realizaram depois novas experimentações nas artes e até mesmo na música. Nomes como Chico Buarque de Holanda e movimentos artísticos como a Tropicália se inspiravam tanto visualmente como também na forma de escrever, compor e criar música. Mesmo na época, não sendo algo que as pessoas gostavam, o modernismo brasileiro se firmou como um importante marco de ruptura, e assim se tornou muito relevante com o passar dos anos, mesmo sendo arduamente criticado. A arte sobreviveu, persistiu e prosperou. Bom, como vocês podem perceber, a Semana de Arte Moderna foi um momento que se rompeu de forma quase que definitiva com algumas tradições, com alguns conceitos que tínhamos nas artes. Porque a estética das artes anteriores era uma estética muito europeia, traços finos, cores um pouco mais sombrias, e já com o modernismo a gente tem algumas coisas que quebram isso, algumas coisas que mostram esse momento de mudança. Por exemplo, uma das obras mais conhecidas de um modernista é a obra O Abapuru, de Tarsila do Amaral. Essa obra, como a gente pode ver, ela é muito colorida, ela traz uma brasilidade, né, porque tem um cacto, as cores elas são muito fortes, muito vivas, muito vibrantes, e é diferente com as obras que a gente conhecia, as obras europeias, né, com traço fino, com formas muito europeias, né? Então a gente consegue bater o olho, a gente consegue entender isso. E o Brasil já estava vivendo um período muito diferente e queria romper com essa estética. Então a gente tem ali em 1917 a Anita Malfatti fazendo história, né, fazendo uma semana de obras modernistas, e depois, né, anos mais tarde, influenciados por esse movimento que estavam surgindo, resolveram alguns artistas criar a Semana de Arte Moderna de 1922. E como eu disse para vocês durante o texto, esse foi um movimento que trouxe muito choque, né, um choque de cultura, porque as pessoas estavam acostumadas a consumir um tipo de arte, e a partir daquele momento elas estavam vivendo e vendo outras coisas que não era aquilo que elas estavam acostumadas. Então por isso o caso de vaia, de grito, de som de relincho, imitar burro, né? Então você pensa num lugar chique, como é o Teatro Municipal de São Paulo, que era um lugar que reunia a nata da sociedade paulistana, e a gente vê pessoas que seriam, entre aspas, aí, a elite, gritando, vaiando, fazendo essas coisas dessa forma, né, para ofender os artistas. E também a gente tem o racha dos artistas, né, porque figurões aí importantes da arte nacional, como Monteiro Lobato, por exemplo, ele escreveu críticas pesadas nos jornais para falar dos modernistas, chamando eles de loucos, de perturbados e de tudo quanto foi nome. Esse que era o intuito dos modernistas, era chocar e renovar a arte. Tanto também, por exemplo, que Villa-Lobos, né, ele era já um conceituado maestro, músico, e ele foi vaiado. Por quê? Porque ele estava inserindo coisas brasileiras, né, brasilidades na sua música. Sua música era uma música mais europeia, e ele começou a colocar elementos nacionais nas suas músicas. Por isso que ele foi, no começo, muito incompreendido sobre o que ele estava fazendo. Então o modernismo ele teve essa característica de incomodar, de trazer para a realidade as pessoas. É assim, gente, quando um movimento cultural ele surge, sempre há uma estranheza.
Eu vou dar um exemplo para vocês, mas guardadas as devidas proporções. O funk carioca, por exemplo, quando ele estourou mesmo no começo aí dos anos 2000, aqui para os outros estados do Brasil, a gente entendeu que as pessoas elas não estavam acostumadas com aquele tipo de linguagem, com aquele tipo de ritmo de música, e as pessoas elas acabavam estranhando. E também porque assim, o funk carioca, por exemplo, é um movimento que não é de pessoas, entre aspas, aí, letradas. Né? É um movimento de pessoas simples, né? Onde qualquer pessoa podia criar uma base, gravar uma letra e distribuir, né, nas comunidades sem intervenções de gravadora. Então, ou seja, a revolução ela estava acontecendo pelas pessoas. Então, tudo isso que acontece sem que tenham, entre aspas, também aí, pessoas grandes por trás, né, dando esse suporte, tudo que é revolução, ele causa um choque, causa uma estranheza. Hoje em dia a gente já está mais acostumado, né, com a presença do funk carioca e suas vertentes e variações, mas no começo do ano 2000 trouxe uma estranheza. É lógico que estamos guardando aí as devidas proporções, mas é só para a gente traçar esse paralelo, né, entre um e outro. E como eu acabei falando de música também, alguns anos mais tarde, né, então os movimentos como a Tropicália, eles acabavam se inspirando nos modernistas. A própria estética das letras do Chico Buarque de Holanda. E também, por exemplo, quando você pega o disco Tropicália, ou chamado também de Panis et Circens, você vê na capa movimentos modernistas ali, você vê uma estética modernista naquela capa. Então quem quiser pesquisar aí o disco Tropicália, a gente vai ver a estética modernista naquela capa de disco. E também, logicamente, influenciou, né, musicalmente, na forma também de escrever e compor. Então quem tiver interesse é só dar uma procurada. E também seguindo nisso que eu estou falando, em 2004, né, nas comemorações dos 450 anos da cidade de São Paulo, a Rede Globo de televisão lançou uma série chamada Um Só Coração, que fala sobre a cidade de São Paulo, mas também tem uma parte ali desse seriado em que se fala sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Então quem quiser conhecer aí tem alguns episódios aí no YouTube, então dá uma pesquisadinha que vocês vão ver, e é assim, a caracterização das pessoas é sensacional. Por exemplo, a caracterização do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade é sensacional, né? Quando você pega alguns retratos e vê o ator fazendo aquele personagem, né? Procura lá Um Só Coração, essa série aí da Rede Globo de TV. Bom, estamos também recebendo mensagens de voz. Você pode se comunicar aqui com o podcast Pra Que Isso, Professor, mandando suas mensagens através do e-mail ou também mensagens de voz através do canal do Anchor. Então eu recebi aqui uma mensagem de voz da nossa ouvinte, a Vera Lúcia. Eu vou colocar aqui a mensagem para vocês ouvirem junto comigo. William, nossa, eu esqueci até de te mandar uma mensagem, mas que trabalho lindo esse que você está fazendo, viu? Nossa, que qualidade. Olha, parabéns, viu? Muito gostoso da gente ouvir a história dessa forma, tá muito bacana mesmo esse seu trabalho. E aí eu fico imaginando, né? Minha mãe é apaixonada pela história, né? E aí eu peguei, ando mostrando o seu podcast para ela, né? Coloquei para ela ouvir inteirinho e contando, e ela foi falando do Idi Amin, né? Da história. E aí minha mãe, nossa, esse cara era assim mesmo. Minha mãe é muito de leitura e aí ela falando o que sabia, a gente ficou ali conversando e foi a nossa reflexão ali, tá? Bastante sucesso aí para você. Muito obrigado, Vera. Eu fico muito feliz em saber, né, como está sendo importante para você e para sua família ouvir esse podcast. Eu fico muito feliz de verdade, eu não tenho nem palavras para agradecer. E você, ouvinte, pode fazer a mesma coisa, né? Pode mandar mensagem através de e-mail, através do souzawilliam1983@gmail.com, lembrando que Souza é com S, com W, 2 L's e M no final, souzawilliam1983@gmail.com, ou mandar uma mensagem de voz através do canal do Anchor, tudo bem? Então manda aí, eu fico ansioso e eu ouço tudo, viu? Eu não deixo passar nada. Então é isso, galera. Eu acho que eu já falei demais, já me alonguei demais, então eu vou ficando por aqui. Então é isso, um grande abraço, um tchau, tchau, até logo, falou, valeu!